Helena Hart se orgulhava de sua calma inabalável. Crises na sala de reuniões, prazos impossíveis, clientes caóticos. Ela lidava com tudo com uma confiança fria e refinada que lhe rendeu o apelido de lâmina de gelo entre os colegas. Eles o apelidavam de forma admirada, na maioria das vezes. Helena aprendera há muito tempo que manter a compostura não era apenas profissionalismo, era sobrevivência. E era exatamente por isso que o homem parado na frente da sala de conferências a irritava instantaneamente. Adrian Cole, o novo diretor de criação. Ela conhecia sua reputação antes mesmo de ele dizer uma palavra. Brilhante, imprevisível, charmoso de um jeito descontraído e provocador. Um homem que não entrava em uma sala, ele chegava nela. E agora, ele estava encostado casualmente na mesa de apresentações, com as mangas arregaçadas, revelando antebraços bronzeados e linhas tatuadas subindo até a metade de um dos braços, como um segredo que ela de repente queria decifrar. Seu cabelo escuro e ligeiramente rebelde, parecia que ele havia passado os dedos por ele vezes demais de propósito. Seu sorriso, despreocupado, perspicaz, quase desafiava qualquer um a questioná-lo. Quando seus olhares se encontraram, ele sustentou o dela por um instante a mais do que o necessário. Uma faísca, aguda, eletrizante, inegavelmente sensual. O estômago de Helena se contraiu. Ela imediatamente reprimiu a reação. Ele era exatamente o tipo de homem que ela evitava agora, confiante demais, intenso demais, capaz de arruinar o equilíbrio cuidadoso que ela havia construído. A reunião começou, mas ela não conseguia ignorar seus movimentos. Decisivos, relaxados, completamente seguro de si. Ele gesticulava enquanto falava, o entusiasmo iluminando seu rosto enquanto apresentava o novo conceito de marca da empresa. "É ousado", disse Adrian, lançando um olhar para a equipe, mas, maldito seja, fixando o olhar nela. "É para tocar numa ferida." Helena sentiu o desafio implícito nas palavras. Ergueu o queixo. "Ousadia é bom", disse friamente, "mas ousadia sem estrutura é caos." A boca de Adrian curvou-se num sorriso, não de forma ofensiva, quase de apreciação. "O caos pode ser produtivo", disse ele suavemente. "Não no meu departamento." Alguns colegas trocaram olhares, pressentindo a tensão que se formava do outro lado da mesa. Mas Adrian não se intimidou. Pelo contrário, inclinou-se para mais perto, apenas um pouco, o suficiente para que ela sentisse o calor da sua presença como uma mão a acariciar a sua pele. "Então vamos construir a estrutura juntos." Juntos. O pulso dela atraiu. Rápido, rápido demais. Ela voltou a atenção para o ecrã, ignorando o momento em que o slide ficou desfocado por um instante antes de voltar a ficar nítido. A reunião terminou. As pessoas juntaram suas coisas e foram embora, mas Helena ficou para guardar o laptop, precisando de um momento para respirar. Ela sentiu a presença dele mesmo antes que ele falasse. "Você não odiou a ideia", disse ele baixinho atrás dela. "Eu não disse isso. Você não precisava." Ela se virou, com a intenção de encerrar a conversa, mas ele estava mais perto do que ela esperava. Apenas 30 centímetros os separavam. O perfume dele, cedro quente e algo mais escuro, esfumado, subiu em sua direção, íntimo em sua intensidade silenciosa. Por um instante ela ficou imóvel. O olhar de Adrian desviou-se para baixo por um segundo, para a boca dela, antes de voltar aos seus olhos. Não era flerte, era reconhecimento. Como se ele sentisse a mesma atração que ela tentava desesperadamente ignorar. Helena deu um passo para trás, colocando sua máscara de controle firmemente no lugar. "Temos uma apresentação importante na semana que vem, devemos nos concentrar nisso." O sorriso dele suavizou, perdendo parte da jovialidade. "Você não precisa ser tão reservada comigo, sabia?" Ela congelou. "Eu não sou reservada." Ele inclinou a cabeça.
Então, como você chamaria isso? Profissional. Ele assentiu lentamente. Se essa é a história que você quer contar. Uma onda de calor a percorreu, irritação, atração, algo imprudente que ela não sentia há tanto tempo que quase a assustava. Ela passou por ele, determinada a escapar antes que ele corroesse ainda mais seu autocontrole. Mas ao chegar à porta, a voz dele a seguiu. Helena? Ela parou, contra a sua vontade. Aquela faísca entre nós, ele disse baixinho, você também sentiu. Sua respiração falhou, por uma fração de segundo, mas ele viu. Ela não respondeu, não conseguia. Em vez disso, saiu do quarto, o pulso acelerado, as pernas trêmulas, a distância emocional cuidadosamente mantida se quebrando como vidro fino. E no fundo, ela sabia que algo perigoso e irresistível tinha acabado de começar. Algo que ela já não tinha certeza se conseguiria impedir. O escritório era mais silencioso à noite. Luzes baixas, corredores vazios, o zumbido distante das impressoras ecoando como uma batida constante de coração. Helena já havia ficado até tarde tantas vezes que o silêncio geralmente a confortava. Esta noite, porém, a deixava consciente demais dos seus pensamentos, consciente demais dele. Adrian estivera em todos os seus pensamentos o dia todo, no jeito como ela se pegava tocando os lábios sem motivo, no calor que lhe subia a pele ao se lembrar inesperadamente da voz dele murmurando: "Você também sentiu." Não, ela não deveria ter ficado até tão tarde com ele no prédio. Mas não ia reorganizar toda a sua agenda só para evitar um homem, por mais que ele a perturbasse. Ela estava revisando rascunhos de layout na tela quando o sentiu antes mesmo de ouvi-lo. Aquela mesma presença calorosa, aquela mudança sutil no ar como o calor de uma fogueira vindo em sua direção. Helena. A voz dele era mais baixa à noite, mais suave, mais vulnerável. Ela expirou, lenta e firmemente, fingindo que não havia perdido o equilíbrio. "Tá tarde", disse ela, com os olhos ainda fixos no monitor. A maioria das pessoas foi para casa há horas. A maioria das pessoas não tem um prazo apertado. Uma cadeira deslizou para perto da mesa dela. Ele a puxou, perto, demais, e sentou-se. Ou talvez não tenham alguém com quem valha a pena ficar até tarde. Ela finalmente se virou. "Você realmente não sabe quando parar, não é?" "Ah, eu sei." Ele recostou-se, esticando os braços atrás da cabeça. "Eu só não quero." Ela desviou o olhar, mas seus lábios ameaçaram traí-la. Um pequeno sorriso relutante surgiu antes que ela fechasse a expressão novamente. Eles trabalharam assim por um tempo, tão próximos que ela podia sentir o calor dele sempre que ele se ajeitava na cadeira. Cada roçar da mão dele na dela sobre o teclado compartilhado fazia faíscas percorrerem sua pele. Cada vez que se inclinavam sobre o mesmo esboço, o ombro dela roçava no peito dele. Leve demais para ser intencional, elétrico demais para ignorar. Ela tentou se concentrar no projeto, nas fontes, nas paletas de cores, no espaçamento do layout. Mas tudo em que conseguia pensar era em como a respiração dele roçava sua bochecha quando ele se inclinava para perto. Ou como o tom grave da voz dele parecia vibrar em seus ossos. "Sabe?", disse ele depois de um tempo, o tom mudando, uma suavidade genuína suavizando as arestas. "Você não é o que as pessoas dizem." Ela se enrijeceu. "O que as pessoas dizem?" "Que você é fria." "Eu não sou fria, sou profissional." Ele se virou para ela, não mais provocando, apenas sendo sincero. "Eu já conheci pessoas frias, você não é uma delas." As palavras não derreteram suas defesas, elas as racharam. Pequenas fissuras que ela não queria que ele visse. Ela abriu a boca,
sem saber o que ia dizer, mas as palavras morreram quando os dedos dele roçaram os dela na mesa. Leve. Acidental. Só que não pareceu acidental. Sua mão se contraiu, mas ela não a afastou. Helena, ele sussurrou. A voz dele carregava algo cru dessa vez, algo para o qual ela não estava preparada. Não, ela respirou fundo, embora ainda não se movesse. Por quê? Ele murmurou, inclinando-se um pouco mais perto. Porque você tem medo de sentir alguma coisa? Ou porque você já sente? Seu pulso acelerou, tão forte que ela temeu que ele pudesse ouvi-lo. Ela engoliu seco. Adrian, isso está ultrapassando limites. Então me diga para parar. Mas ela não disse. Ela não conseguia. O rosto dele estava tão perto agora que ela sentia o calor dos lábios dele, mesmo que eles não tivessem tocado os dela. As respirações dele se misturavam, lentas e irregulares. A mão dela, ainda sob a dela, tremia. Adrian. Era meio aviso, meio desejo. Ele se inclinou mais um pouco, apenas um pouco. Seus narizes quase se tocaram. Mas então o som de passos ecoou pelo corredor. Eles se separaram bruscamente, o momento se estilhaçando como vidro. A cadeira de Helena arrastou no chão. Adrian se endireitou, pigarreando, os dedos se contraindo como se quisesse tocá-la novamente. 2 colegas passaram pela porta do escritório, cochichando entre si e olhando para dentro. O estômago de Helena revirou. Rumores, sussurros, ambiguidade. Ela já havia passado por esse inferno antes. Adrian viu o pânico brilhar em seus olhos. O que está acontecendo? Não. Ela se levantou abruptamente. Isso não pode acontecer. Não podemos dar a ninguém um motivo para falar. Ele franziu a testa. Você está preocupada com a sua reputação? Ela encarou-o. Tô preocupada com a minha carreira. Ele se levantou lentamente, caminhando em sua direção, não agressivamente, mas deliberadamente. Por que eles acham que temos química? Sua respiração falhou. Porque temos. Um silêncio crepitou entre eles, carregado, íntimo, perigoso. O maxilar dele se contraiu, frustração e desejo se chocando em seus olhos. Então por que você está fugindo disso? Porque não posso me dar o luxo de te querer, ela sussurrou. Uma longa e dolorosa pausa se passou. Então deixe eu assumir parte do risco, disse ele, com a voz embargada. Ela balançou a cabeça, o coração disparado, a garganta apertada. Adrian, se eu te beijar, não vou conseguir parar. Os olhos dele escureceram. Então talvez você não devesse parar. Ela inspirou profundamente, mas não respondeu. Em vez disso, pegou a bolsa e saiu, antes que fizesse algo irreversível, antes que cruzasse uma linha que ela já sabia estar perigosamente perto de ultrapassar. E atrás dela, Adrian permaneceu imóvel, com o maxilar tenso, observando-a partir com algo que parecia muito com saudade. Adriana não apareceu na manhã seguinte. Helena tentou se convencer de que não importava, que a ausência de seus passos firmes ou de sua presença calorosa e irritantemente perspicaz não deveria afetar sua produtividade. Disse a si mesma que deveria estar aliviada. Mas seu peito estava apertado demais. O escritório parecia silencioso demais. O mundo parecia um pouco estranho. Seus pensamentos se repetiam na noite anterior. O calor em seus olhos, a proximidade de sua boca, o sussurro suave de "Então talvez você não devesse parar". Ela passou metade da noite acordada, tentando esquecer aquele momento. Ela falhou. Quando checou seu e-mail, encontrou uma mensagem dele. Curta, concisa, incomum para ele.
Preciso revisar alguns elementos de design de casa hoje. Enviarei atualizações. A. Profissional. Distante. Frio. Seu coração afundou mais do que ela queria admitir. Ao meio-dia, ela não conseguia se concentrar. Ela não parava de olhar para a porta do escritório, depois para o celular e depois de volta para o laptop. Finalmente o cansaço e a frustração venceram. Ela se afastou da mesa e foi para a copa. Não esperava ouvir duas assistentes juniores cochichando perto da máquina de café. Elas estavam trabalhando até tarde de novo. Você as viu ontem à noite? A cadeira dela estava praticamente... Helena prendeu a respiração. Uma onda de humilhação a invadiu. Não de novo. Não como da última vez. Ela interveio bruscamente. Vocês dois têm algo a dizer? Eles congelaram, com os olhos arregalados. Não, senhora Hart. Nós estávamos apenas... Ela não esperou para ouvir o resto. Saiu, o pulso acelerado, a garganta apertada por antigas feridas reabertas. Ela havia se esforçado demais para reconstruir sua reputação depois que seu último relacionamento no trabalho desmoronou. Ela havia lutado demais para provar que não era alguém que usava o romance como escada ou que o deixava destruir sua carreira. E agora? Um quase beijo com Adrian e eles já estavam conversando. Ela respirou fundo. Precisava acabar com isso. Acabar com o que quer que fosse isso entre eles, antes que lhe custasse tudo. Ela mandou uma mensagem para ele. Precisamos conversar, hoje, pessoalmente. Um instante depois, seu telefone vibrou. Vem aqui. Estou em casa, trabalhando. Seu estômago se contraiu. Ir até a casa dele era perigoso. Mas a conversa precisava de privacidade. Meia hora depois, ela estava parada na porta dele, com a mão levantada, mas hesitante antes de bater. Ele abriu antes que ela pudesse. Adrian parecia desprotegido. Olhos cansados, cabelo bagunçado. Uma expressão entre alívio e medo. Helena, disse ele suavemente. Ela entrou, forçando seu coração a se endurecer. Precisamos estabelecer limites, ela disse imediatamente. As pessoas já estão falando. Eu não vou passar por isso de novo. Adrian fechou a porta atrás dela. Falando sobre o que exatamente? Que temos química? Que nos importamos um com o outro? Você não sabe o que me importa, ela retrucou. Ele se aproximou, lentamente, como se estivesse se aproximando de alguém que poderia fugir. Não sei. Ela tentou se manter firme, mas o olhar dele desfez tudo o que ela tentava esconder. Helena, disse ele gentilmente, eu não contei nada a ninguém. Se as pessoas estão falando, é porque elas veem. O jeito que você me olha, o jeito que eu olho para você... A voz dele embargou. O jeito como somos atraídos um pelo outro, mesmo quando tentamos evitar. A respiração dela falhou. Esse é exatamente o problema, ela sussurrou. Estamos perdendo o controle. Então vamos parar de fingir que controle é a mesma coisa que segurança. Ela balançou a cabeça, com raiva, medo e um desejo tão intenso que chegava a doer. Você não entende. Da última vez que isso aconteceu, eu perdi tudo. Meu relacionamento, minha credibilidade, meu... Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela sentiu o calor do seu corpo. Eu não sou ele, disse Adrian suavemente. E você não é a mulher que era naquela época. Ela fechou os olhos. Eu não quero me machucar de novo. E eu não quero ser só mais um homem que você afasta porque está com medo. Silêncio. Cru, pesado e trêmulo. Finalmente, ele sussurrou. Olhe para mim. Ela olhou. E em seus olhos, ela não viu joguinhos, nem charme provocador. Apenas honestidade, desejo e uma profundidade que ela não se permitira enxergar antes.
Ele ergueu a mão lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar. Quando seus dedos tocaram sua bochecha, ela inspirou profundamente, mas não se moveu. Helena, murmurou ele, eu quero você. Não como uma distração, não como um caso passageiro. Eu quero você. Todas as partes complicadas, brilhantes e protegidas. A voz dela tremeu. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? Porque eu vou acreditar em você. A expressão dele suavizou-se com uma ternura pungente. Ótimo. Antes que ela pudesse responder, antes que o medo pudesse voltar, ele deslizou a mão pela nuca dela e a puxou delicadamente para si. Seus lábios se encontraram com uma inevitabilidade que fez suas pernas fraquejarem. O beijo não foi suave, não foi hesitante, foi tudo o que eles vinham reprimindo: calor, desejo, vulnerabilidade, alívio. As mãos dela se agarraram à camisa dele enquanto ele aprofundava o beijo, e ele gemeu baixinho contra a boca dela como se estivesse faminto por aquilo. Helena, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu queria isso desde o momento em que te conheci. Ela o beijou novamente, com mais intensidade, mais cruamente, finalmente se permitindo a entregar-se. O mundo se resumiu ao calor dele, às mãos dele, à respiração dela contra a pele dela. A linha entre o medo e o desejo se tornou tênue. Mais tarde, quando o calor se transformou em uma intimidade silenciosa, eles se sentaram enroscados no sofá dele, as luzes da cidade entrando pelas janelas. O que acontece agora? Ela sussurrou. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Agora? Um sorriso suave. Paramos de nos esconder e construímos algo real. Ela deixou a cabeça repousar no ombro dele. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura, vista, desejada de uma forma que não era ameaçadora, apenas verdadeira. Tudo bem, ela sussurrou. E quando ele a beijou novamente, devagar, com ternura, com promessas, ela soube que não era o fim de algo perigoso. Era o começo de algo real, algo corajoso, algo deles.